Gente, perder alguém que amamos nunca é fácil, né? E para crianças e adolescentes, então, lidar com a morte pode ser ainda mais desafiador. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Fabiane Fagundes sobre como os mais jovens compreendem o luto, como os adultos podem oferecer apoio e quando é importante buscar uma ajuda profissional. E a Fabiane já está com a gente aqui hoje. Vem cá, Fabiane, seja bem-vinda. Pode vir, vem cá. Olá, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Linda, a Fabi obrigada. já é conhecida já de muito tempo. Deixa eu até dar um abraço nela, que faz um tempo que a gente não se vê, né, Fabi? Mas eu te acompanho nas redes sociais. Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos sim, Fabiana obrigada. trabalhou muitos anos comigo, é psicóloga, mas também é jornalista formada, né, Fabiana? Sim, trabalhou um tempo em televisão juntas, Verdade. né? E há quanto tempo que você migrou assim, para psicologia, Fabiana? Tem 4 anos. Na verdade, eu fiquei conciliando 2 anos a comunicação, trabalhando como na minha assessoria de comunicação e atendendo em consultório. Aí, o ano passado, eu pedi exoneração e estou no consultório, só no consultório agora. Integral agora, Integral. psicóloga. É muita dedicação, né? Então, para fazer bem feito, a gente tem que escolher. E o que te levou para o mundo da psicologia? Jornalista já tem uma escuta, né? Um bom jornalista, verdade. ele já é muito aberto para escuta. Então, eu gostava muito de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, tanto que fiquei muito tempo em reportagem. E nessa escuta, eu fui me lapidando para a questão de liderança e fui me apaixonando mais pelo universo do conhecimento humano, do comportamento. Aí, quando é paixão, quando eu vi, eu já estava fazendo graduação, enfim. E aí, me apaixonei ainda mais e hoje eu trabalho mais com a escuta, mas também podendo ajudar. Muito bom, isso mesmo. E, Fabi, hoje a gente resolveu falar sobre luto, até porque a gente passou por uma data, né, complicada aí para muitas pessoas que já perderam um ente querido. E muitas vezes a gente deixa passar o luto das crianças, dos adolescentes, talvez não dê o devido valor para esse momento específico, né? Principalmente para as crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse processo do luto das crianças. Como que começa esse processo do luto para as crianças? Casey, a gente tem que pensar o seguinte, que a criança, ela está em fase de desenvolvimento, tanto físico quanto também emocional e neural, né? Tem a estrutura de amadurecimento. Então, mas a criança, ela tem percepção. O que acontece muito é que no processo de luto, a família, ali as pessoas que perderam, elas ficam ausentes emocionalmente. Claro, elas também estão lidando com a dor. E a criança, ela se sente como? Abandonada 2 vezes. Abandonada por aquele ente que não está mais presente fisicamente e ela não entende os motivos e o porquê que isso está acontecendo. Muitas vezes desenvolve até uma culpa sobre aquele elemento e ela se sente abandonada emocionalmente porque a família entra nesse processo de não enxergar a dor da criança. Não é nem menosprezar, eu não colocaria nisso, mas envolto na própria dor, a gente acaba não enxergando a criança e a criança, nesse processo, ela se sente, então, abandonada. Levando em consideração que uma criança precisa para crescer mentalmente saudável é segurança, validação, afeto e limites saudáveis, a gente acaba que nesse pilar fica faltando a segurança e essa criança começa a desenvolver culpa, ansiedade, medos. Então, trabalhar, ter essa presença. E o que seria ter essa presença? Ser autêntico na dor. Eu estou sofrendo, eu sinto saudade e conversar de forma clara e transparente, respeitando esse marco do desenvolvimento aí, de amadurecimento mesmo, de compreensão da criança. Cada criança na sua fase vai tendo uma compreensão, mas é importante porque ela vai se sentir primeiro inserida naquela dor e também ela não vai desenvolver essas fantasias. Muitas vezes a gente fala, virou estrelinha, para dar alguma justificativa. Esses eufemismos, eles não são as melhores formas de lidar, porque a criança tem o imaginário. Eu já ia te perguntar sobre isso. Ou fala que virou estrelinha, ou fala que, viajou, né? Não é maduro fazer isso e nem saudável. Não é saudável, porque viajou, ela fica esperando que volte. Muitos anos. Verdade. Então, ela fica presa naquele luto por muitos anos, não vive o processo. Virou estrelinha. Tem muitas crianças que, com essa história de virar estrelinha, elas começam a imaginar que a estrelinha veio. Já peguei em consultório, assim, crianças assim, que foi contando história, que virou estrelinha, aí virou anjo, aí veio do anjo. É porque a fantasia... quando a gente não fala de forma clara sobre a morte com a criança, que a gente chama de educação sobre a morte, a gente abre espaço para ela criar fantasias. E muitas vezes essas fantasias vão ser
prejudiciais nesse processo dela de amadurecimento. Então é importante, sim, falar da morte de uma forma natural, falar da morte de uma forma responsável, natural, expor também a própria dor, que essa criança ela tem possibilidade de compreensão. Ela vai entender dentro da idade dela, mas ela vai num processo de amadurecimento. E eu sempre digo que falar com a morte, educar uma criança sobre a morte, é educar para a vida, porque quando a gente fala sobre a morte, a gente valoriza mais a vida, né? É verdade. Agora, existe uma forma da gente saber se a criança ou adolescente está sofrendo com o luto? Tem alguns sintomas que talvez os pais ou as pessoas mais próximas precisam analisar? Olha, eu acho que aquela perda ainda não foi superada por causa disso ou por causa daquilo. Alguns sinais. Tem uma forma da Quando gente a gente fala analisar? de luto, cada um tem dentro dos estudos, a gente percebe alguns comportamentos parecidos, mas cada um tem no seu tempo, né? Então, essa cobrança de tempo, julgamento, e não é saudável. Quais são esses comportamentos parecidos? Começa primeiro uma negação, não aceita. Depois dessa negação vem uma raiva, por que está acontecendo isso comigo? Depois vem uma negociação, se eu for mais bonzinho, se eu for mais quietinho, talvez ele volte. Depois vem uma tristeza profunda. Essa tristeza profunda, aí é que a gente tem que ficar um alerta. Porque se essa tristeza profunda, ela colocar essa criança ou adolescente muito no isolamento, dele não querer ir para a escola, não querer comer, não querer interagir com os coleguinhas, e isso demorar muito de 6 meses, 1 ano, aí é preciso buscar ajuda. Porque é aí, nessa tristeza profunda, que o nosso cérebro, ele reformula ali, ele reinterpreta a questão da morte e a gente entra na aceitação. Aceitação de que a presença dessa pessoa não existe mais, mas que eu sinto essa pessoa. Então, eu ressignifico o amor por essa pessoa que partiu. É bem nessa virada de chave. Então, é aí que os pais precisam ficar em alerta. Criança, é muito comum ela mesclar uma alegria com uma tristeza, com um choro. É saudável quando isso acontece. Tem pais que acabam questionando, estava chorando, mas ou não está sentindo a dor. Está sentindo, mas cada pessoa sente, interpreta e se comporta de uma maneira. A gente precisa respeitar isso. Inclusive, Fabiana, menino e menina têm reações diferentes frente ao luto, por exemplo? Em relação ao gênero, não. Mas em relação à intimidade que tinha com essa pessoa que partiu. Quando a gente fala menino e menina, suponhamos que a menina que está numa idade entre 6 e 7 anos, em que ela identifica no pai o herói, aí o pai falece. E aí o menino não é ainda nessa idade, porque ele começa a identificar o pai como herói a partir dos 8 até os 14. Então, dentro dessa dinâmica, a gente pode perceber um aprofundamento do luto ou não, mas não necessariamente porque é menino ou menina. Pela idade e pela afinidade. Pelo momento de identificação com aquela pessoa que partiu. Agora a gente sabe que, como você falou, né, as crianças estão passando por um luto, os pais também podem estar passando por um luto naquele momento, né? E como que o pai e a mãe, por exemplo, tem que passar por esse luto perto das crianças? Porque cada um tem uma forma de passar o luto, né? Como que os pais devem refletir esse momento perto das crianças? Mas daqui a pouquinho você responde, pode ser, Fabi? Pode ser, sim. Eu vou voltar aqui para o sofá para a gente conversar mais um pouquinho com a Fabiane Fagundes, que está com a gente aqui, psicóloga e jornalista também, né, Fabi? Que cheiro bom, hein? Você tá vendo o jeito que a gente sofre aqui? Mas no final a gente recebe a recompensa, a gente come. Que ótimo. Fabi, eu deixei uma pergunta no ar, né? A gente está falando sobre luto das crianças, dos adolescentes, e a gente sabe que muitas vezes a família passa por esse luto juntos, né? E os adultos, eles tendem a sofrer de uma forma diferente. O adulto tem que se preocupar com a forma de que ele pode expressar esse luto dele perto das crianças? Pode influenciar as crianças nesse processo? É preciso que o adulto, ele se permita viver esse luto de forma autêntica, porque, inclusive, ele vai estar permitindo e colaborando para que essa criança também não se sinta constrangida em sentir a dor e a emoção. O que acontece muito, principalmente no Ocidente do Brasil, principalmente, é que morte é tabu, não se fala sobre morte. Só que a morte é um processo da vida. A gente pode usar de formas lúdicas, inclusive, para falar com criança quando a gente fala das 4 estações do ano. Então, as fases vão passando, assim como acontece com a natureza, acontece com a vida, com o corpo. Então, o que é a educação para a morte? É falar da finitude do corpo. A gente vive, na verdade, assim,
esse mundo capitalista fala-se muito do apego ao material. Então, a gente se apega ao corpo, mas, na verdade, nós somos almas, espíritos, vivendo uma experiência carnal, uma experiência de corpo. E o corpo, ele é finito. Quando a gente olha para a natureza, então, o adulto, quando ele se permite falar da morte de uma forma natural, como uma finitude da vida carnal, do corpo em si, ele autoriza a criança, ele liberta a criança para sentir as emoções. E ele também se sente autêntico nesse processo, porque as emoções, elas são natas, a tristeza vem, a dor da perda vem. Mas quando a gente naturaliza essa perda, a gente, inclusive, prepara essas crianças para se tornarem adultos com mais facilidade de recomeços. E o que é a vida se não recomeços? A gente está sempre recomeçando um novo trabalho, começando uma nova relação. Uma criança, por exemplo, quando ela faz o ensino básico numa escola e vai para uma outra escola, é um recomeço. Então, todos esses processos de encerramento de ciclo, a gente vive um processo de luta, é uma morte do que foi para a abertura de uma nova história, de um novo começo. Se a gente naturalizar e promover essa educação dentro de casa, permitindo sentir as emoções, então se o adulto ele expressa as emoções de forma consciente, mas com naturalidade daquela passagem, a criança vai se sentir mais segura para também sentir. O que acontece muito dentro das casas enlutadas é que não se fala mais da pessoa que partiu, não tira as fotos, é como se a pessoa não existisse, mas ela continua existindo, ela não está presente, mas ela existe naquele núcleo. Os valores, a energia, os valores, o que ela ensinou, o que ela vivenciou, a memória afetiva, isso morre com a gente, isso vai com a gente, isso não acaba, mesmo que presencialmente aquele corpo não esteja mais ali dentro daquele lar. Então, sentir as emoções, acolher a tristeza, ela é fundamental para a gente conseguir ressignificar essa passagem, essa dor da ausência e entender que essa tristeza se torna saudade. E a saudade saudável é aquela que, depois que a dor, a gente não supera uma morte, a gente aprende a conviver com a ausência daquela pessoa. Mas essa ausência pode se tornar uma saudade gostosa, sabe? De lembrar da risada, do conselho, dos momentos vividos. É até difícil quando você fala que tem pessoas que tiram tudo, né, daquela pessoa. Pessoas que tiram fotos. Parece que como se a pessoa não tivesse tido uma importância, né? E eu acredito que a gente aprende com tudo, né, Fabi? Principalmente com o luto, com essa parte da perda, a gente aprende muito, amadurece muito. A gente aprende a recomeçar na vida. Então, quando a gente vivencia de forma, não é negligenciando a dor ela existe, ela precisa ser vivida, até para a nossa estrutura cerebral entender. Pensa que o nosso cérebro, ele se acomoda ele é da lei do menos esforço. Então, quando eu preciso me adaptar a uma nova realidade, isso vai ser sofrido, sim, vai gastar, dispensa energia para eu reconstruir um novo processo. Isso precisa ser vivenciado. Quando eu, por exemplo, aguardo tudo e finjo que essa pessoa não existiu, eu estou o quê? Cortando o processo do luto. Cortando o processo de luto. E isso vai o quê? Vai fazer com que essa dor, essa ausência, esse vazio que fica dentro da gente nesse período, ele se estenda por mais tempo. Tem pessoas que não saem do luto demora, por né? conta A ficha disso. não cai. Aquele justamente. negócio da ficha não cair. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda pra gente, tá bom? A gente está esperando sua participação, não sai daí. E ainda, gente, falando sobre esse luto, a gente vai conhecer agora uma história de superação. A pedagoga Andresa Gontijo, ela escreveu um livro voltado para as crianças que se chama Quando o Papai se Foi. Nele, a autora conta de forma muito sensível como ela e as filhas lidaram com a perda do marido e pai, né? E a gente vai acompanhar essa entrevista que foi feita pelo Stanley Brenner. Vamos ver. Oi pessoal, hoje eu estou aqui para bater um papo com a Andresa Gontijo, ela que é escritora, pedagoga, professora e vai conversar com a gente sobre esse livro que ela escreveu, Quando o Papai se Foi. Ela que vai também falar sobre esse processo na vida dela, o processo das filhas dela sobre o luto. Muito obrigado pela entrevista. Primeiramente, eu quero saber um pouquinho da sua história. Compartilha com a gente como foi a ideia de escrever esse livro e sobre esse luto em si. Esse livro, na verdade, não era a história, a ideia de escrever um livro sobre o luto. Mas foi uma situação tão forte que aconteceu com a gente que, com o tempo,
passou a ser uma história que precisava ser contada. Quando o pai delas faleceu, das minhas filhas, né, o meu marido faleceu, a gente era jovem. Ele faleceu muito jovem, num acidente de carro, e a minha filha mais velha ia fazer 15 anos e a caçula tinha acabado de fazer 6 anos. Então, cada uma de nós estava num processo de luto diferente, dentro da mesma casa. E a gente, assim, ficava uma tentando proteger a outra. Então, assim, eu evitava de chorar perto das meninas, elas evitavam de chorar. A mais velha evitava de chorar perto de mim. E a caçula não chorava. E a gente não entendia isso. A gente pensava, mas ela não está sentindo? Ela não está sentindo falta do pai? Ela não está sentindo saudade, né? E quando a gente perguntava a ela, você não está com saudade? E ela falava, eu tô, mas eu não choro. E por que vocês estão chorando de novo? Ela não entendia. E isso para nós era uma coisa assim, difícil de assimilar, porque para nós estava tão doído. E eu pensava, mas não pode, ela está sofrendo. E aí eu comecei a observar muito. E o que eu observei foi que ela estava sofrendo. Ela não sabia manifestar, ela não sabia colocar para fora, falar. Então ela chorava à toa, ela chorava porque caiu um brinquedo, porque a folha do caderno amassou, porque o suco estava sem graça, porque não queria comer tal coisa, não queria vestir tal roupa, mas nunca falava que era saudade que ela estava sentindo, ela não sabia explicar o sentimento, e explicar a emoção, o sentimento é uma coisa muito difícil, né, da gente explicar, principalmente um sentimento de perda, que dói, o luto no início é uma dor física, você sente um aperto no coração, uma angústia, uma dor no peito que te consome, às vezes perda de sono, né? E assim, cada pessoa reage de um jeito, mas assim, a gente sofre, e sofre na carne também, não só espiritualmente, só assim, emocionalmente, a gente abala tudo, porque quando você perde alguém, você não perde só a pessoa. Você perde aquele universo ali em redor, a família, os amigos, as relações ali que você tinha. Então, assim, realmente é um processo individual. Porém, ele tem fases que todo mundo passa. Tem a fase da negação, tem a fase da revolta. Por que aconteceu com ele? Por que a gente tinha que passar por isso? Tem a fase depois de aceitar e de pensar, não, mas ele, pelo menos a gente foi feliz, a gente viveu, mas assim, é um processo que é doído, dolorido, sofrido, mas que a gente precisa seguir em frente, que a vida segue, né? E aí é muita oração, muito cuidado e assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Lembrando assim, né, que cada dia o seu mal, né, a própria Bíblia fala disso, para a gente superar as coisas, né, uma de cada vez, sempre pensando, mas sempre com cuidado de guardar o que é bom, lembrar das coisas boas para tentar superar mesmo. Andresa, você me falou que sua filha mais nova, a Clara, ela não queria ir na missa de 7º dia. E como foi esse momento para vocês e como você abordou esse assunto com ela? Esse livro mesmo, eu fui escrevendo as situações que aconteciam e fui guardando esse texto lá, porque a escrita era quase um desabafo, quase que um relato assim, de um diário. Hoje a Clara me perguntou isso e eu não sabia o que responder, sabe? E como surgiu a ideia de publicar o livro, publicar todas essas anotações que você tinha feito? Quando foi o ano passado, eu li essa história num evento para professoras. Eu participo de um grupo de estudos de professoras, leitoras, que gostam de literatura e de educação, né, infantil, básica, assim, que trabalha com criança. E eu fui convidada para participar e fazer uma fala. E aí eu falei, eu queria ler algum texto primeiro, uma poesia, alguma coisa, antes da minha fala. E aí eu falei com a minha amiga, o que eu leio, o que eu levo? Ela falou assim, olha, o que você quiser, é seu, a fala é sua. Eu falei, quer saber, eu tenho um texto lá em casa, muito bonito, que eu tenho vontade de publicar, mas que eu nunca mostrei para ninguém. Eu vou ler esse texto e vou sentir o que as pessoas vão
vão achar dele. Se eu ver que dá, eu vou publicar. Foi uma forma, né, gente, que ela descobriu para superar esse luto, inclusive ajudar outras pessoas. Os livros estão com a gente aqui. Quero agradecer a Andressa por ter enviado para a gente, inclusive mandou um para você, viu, Fabiane? Eu agradeço muito, Andressa, muito bonito o Para a trabalho. gente concluir, vamos pegar esse gancho dela, né, Fabiane, da Andressa, que ela viu uma forma de ajudar as filhas através de um livro, de uma arte, de algo que ela tinha facilidade. Queria que você deixasse uma mensagem final para quem está passando por um processo de luto e que talvez conseguiria transformar isso, talvez uma bela mensagem como essa da Andressa, né? Eu gostei muito de uma fala dela e que é isso mesmo, assim. Ela falou, teve um momento que minha filha me fez uma pergunta e eu não tinha respostas. A gente não tem respostas. Pensa que está todo mundo vivendo o processo também, tá? É tudo muito novo para todo mundo. Então, não é importante a resposta em si, a resposta perfeita, a explicação perfeita, ela não é mais importante nesse processo. O que é importante é a presença. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão passando por esse momento é que a morte faz parte do processo de vida. A gente precisa naturalizar isso, conversar sobre isso de uma forma mais naturalizada e entender que o que importa enquanto a gente está aqui junto, compartilhando, é justamente essa presença. Então, um abraço. Eu não tenho resposta para o que você está me perguntando, porque eu também estou sentindo essa dor, mas um abraço. Uma coisa que eu percebi nessa família e que é o que, para mim, é a mensagem da morte, assim, das pessoas enlutadas, é que promove a união. Então, ela criou isso aqui para manter viva a imagem do pai, a imagem do esposo, e elas continuam unidas em torno de tudo que eles vivenciaram e a vida continua. Verdade. Elas vão viver novas experiências, mas não invalida as novas experiências, o que elas viveram no passado. Então, o que a gente pode fazer de arte de uma dor tão grande, que é o luto, que é a morte, que é a perda de alguém muito importante, é justamente continuar vivendo feliz e honrando essa pessoa que partiu, seja através de um livro, através de um gesto, de um comportamento, de um legado, enfim, cada um vai descobrindo a sua missão. E lembrar que a dor faz parte, a saudade vai permanecer, mas o que importa é o legado, é a história, é o que você viveu com essa pessoa e o aprendizado. A gente sabe que é uma fase natural de que todos nós vamos passar, né, Fabiane? Obrigada, viu, pela sua presença. Fabiane Fagundes está com a gente aqui, matando um pouquinho da saudade, né, Obrigada Fabi? pelo convite, obrigada por viu? poder falar com as pessoas Volte sobre mais esse vezes, tema. viu? Eu estou disponível, tá bom?